Essa é a nossa esperança, servimos a um Deus vivo, que passeia no nosso meio, que conhece as nossas necessidades. Continuando a nossa série no Apocalipse das Igrejas, eu quero convidar você a acompanhar essa leitura, preste bem atenção. Meu desejo é que Deus fale ao seu coração nessa manhã. Carta de Cristo à Igreja de Pérgamo, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler mais uma vez de forma alternada. Eu vou ler um versículo, os irmãos lerão o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, clamamos que o Senhor fale ao nosso coração. Teu Santo Espírito esteja à vontade no nosso meio. O Senhor sabe como chegamos aqui. O Senhor sabe como está a nossa vida. Pedimos que o Senhor fique à vontade entre nós. Transforma o que precisa ser transformado. Mas nós precisamos ouvir a Tua voz. Possamos ser desafiados pela Tua palavra e vivermos uma vida para o Teu agrado, para a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra Pérgamo significa casado. A igreja de Cristo ela é levada a ter consciência de que ela é a noiva de Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. Há um comprometimento. A noiva de Cristo tem que se apresentar não de qualquer maneira, mas de uma maneira santa e de uma maneira pura. O que Jesus quer é que o conheçamos mais e mais. E o quanto mais conhecemos de Jesus, mais vamos nos fortalecer, mais vamos discernir os tempos. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais vamos desapegando desse mundo. Hoje, para muitos, o pensamento é esse: viva a vida do seu jeito. O que importa é que você seja feliz. Nós respeitamos quem quer viver do seu próprio jeito, mas a igreja de Cristo ela é chamada a viver de maneira diferente. A igreja de Cristo ela é chamada a viver de uma maneira santa, pura. A igreja de Cristo é chamada a viver de uma maneira fiel à palavra de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um dono. Jesus comprou a sua igreja com o seu sangue, e quem dá a ordem agora é Ele, como cantamos no hino: crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece a que Cristo mandar. Refletimos sobre a igreja de Éfeso, que foi a igreja que combatia falsos ensinos e que também trabalhava até exaustão, mas contudo abandonaram o primeiro amor. Refletimos também a respeito da igreja de Esmirna, uma carta dura, uma igreja pobre em uma cidade rica,
mas que não se prostrava a César, o imperador, uma igreja que era fiel e que declarava que Jesus é o único Senhor. E hoje vamos refletir na carta de Jesus à igreja de Pérgamo. Essa é uma carta que tem tudo a ver com os dias atuais. Havia na igreja de Pérgamo um grande perigo e que nós corremos hoje, o perigo da heresia. A igreja estava tolerando muitas coisas e estava sendo muito liberal. E hoje estamos vendo muitas igrejas abraçando o liberalismo, não falando mais de pecado, não pregando a verdade, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Pérgamo vem de pergaminho. A cidade deixou de receber papiro e eles criaram um material com couro de animais chamado pergaminho. Daí vem o nome da cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade do Império Romano, possuía uma grande biblioteca de 200.000 pergaminhos. Pérgamo só perdia para a biblioteca da Alexandria. Em Pérgamo havia vários templos, inclusive havia também um culto dedicado ao imperador, dedicado a César. Em Pérgamo havia várias festas, vários deuses. Havia um grande templo famoso, o Templo de Zeus, que foi na época considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Havia também em Pérgamo um culto a Esculápio, considerado o deus da cura. O símbolo de Esculápio era uma serpente, e muitos iam até Pérgamo em busca de cura. E muitas curas eram atribuídas a Esculápio, daí vem a serpente, como símbolo da medicina. Havia em Pérgamo um tipo de trindade satânica. Zeus era o principal, como se fosse Deus. Esculápio com suas curas e dons, como se fosse o Espírito Santo. E os imperadores desejando ser senhores, como se fosse Jesus. O comércio girava em torno de festas a todas as divindades que eram apresentadas em Pérgamo. Cada um adorava o seu Deus, cada um adorava do seu jeito. Em Pérgamo, para vocês terem uma ideia, havia mais de 300 templos. Havia liberdade religiosa. As pessoas poderiam adorar qualquer Deus, desde que uma vez no ano o cidadão acendesse um incenso e afirmasse que César era o imperador, que o imperador era o Senhor. Jesus escreve essa carta para alertar a igreja para não se misturar com a imoralidade do mundo. E ele diz ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Como vimos nas outras cartas, a palavra anjo é mensageiro. Jesus escreve para o líder da igreja, para o pastor da igreja, por aquela pessoa que era responsável pela congregação, para transmitir a mensagem à congregação. Depois ele diz, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A igreja precisa saber quem é Jesus. Jesus se apresenta a Pérgamo como possuidor da espada. Espada era o símbolo de Pérgamo por causa da pena capital. E a Bíblia deixa claro em outras passagens que a espada de 2 gumes é a própria Bíblia. Ou seja, Jesus está se apresentando aqui como um guerreiro. Jesus está dizendo que vai batalhar contra algumas pessoas de dentro da igreja. João deixa claro que quem tem a espada, que representa autoridade e poder para castigar, não é César, não é o Império Romano, é o Senhor Jesus. E Jesus fala a respeito de um homem chamado Antipas, e ele diz, Antipas, a minha fiel testemunha. Antipas foi o pastor da igreja de Pérgamo. Para os irmãos terem ideia da perseguição, Antipas foi cozido vivo dentro de um boi de bronze.
morreu sufocado e queimado. Ele não se prostrou à imagem, a homens, a falsos deuses. Irmãos, precisamos entender que homens de Deus também sofrem. Homens de Deus também passam por lutas e também podem morrer por causa de Cristo. A fidelidade de Antipas não passou despercebida pelo nosso Senhor. Jesus o chamou de fiel testemunha. E a pergunta para mim e para a sua vida é a seguinte: até onde nós estamos dispostos a sofrer por causa de Cristo? Se Jesus fosse falar de mim e de você ou da igreja, será que ele nos chamaria de minha fiel testemunha? Será que ele faria essa afirmação? O Senhor Jesus diz: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita, ou como algumas traduções dizem, onde está o trono de Satanás. Irmão, Jesus sabe toda a nossa vida, os nossos erros, os nossos pensamentos, a intenção, a motivação do nosso coração. Jesus elogia a igreja de Pérgamo por sua fidelidade. É interessante que na língua grega existem dois verbos para viver. Um significava viver temporariamente e outro era viver de maneira definitiva. O verbo que temos aqui no verso 13 é a segunda, é viver de maneira definitiva. Apesar de todas as coisas, a igreja, eles fizeram de lá o seu lar. Eles não fugiram da perseguição, eles não fugiram do mundo. Eles permaneceram fiéis nesse lugar de idolatria. Satanás não apenas habitava na cidade, como lá tinha o seu trono. Em Éfeso, em Pérgamo, havia o trono de Satanás, o templo ao grande e famoso Zeus, tinha esse monumento em forma de trono. Talvez Jesus está fazendo aqui uma afirmação a respeito desse trono de Satanás. E onde Satanás reina, predomina cegueira espiritual, drogas, sexos antes do casamento, prostituição, mentiras, calúnias contra o povo de Deus, inveja, entre tantas as outras coisas. Você consegue perceber que o objetivo do inimigo é fazer com que nós nos afastemos de Deus, com que nós nos afastemos do nosso propósito. Você consegue perceber que o inimigo deseja que nós percamos o nosso foco, porque Jesus mostra que tem conhecimento de todas as coisas. Jesus conhece tudo sobre nós. Podemos esconder algo do nosso cônjuge, da nossa família, da igreja, do nosso pastor, mas quem pode esconder algo do Senhor Jesus? Quem pode? Ele é onisciente. E o Senhor Jesus continua: não renunciou à sua fé em mim. A igreja não se prostrava a deuses nem ao imperador. A igreja se apegava ao nome de Jesus. O nome mais importante não é o nome da igreja, não é o nome da denominação, não é o nome do pastor ou de qualquer outro membro. O nome mais importante é o Senhor da igreja, é o nome de Jesus. O nome de Jesus deve ser honrado, a glória deve ser dada a Cristo. Muitos ainda acreditam hoje que todos os caminhos levam a Deus, e a Bíblia não diz isso. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há um caminho, só há um mediador entre Deus e os homens, é o Senhor Jesus. O resto é beco sem saída. O Senhor Jesus diz: no entanto, eu tenho algumas coisas contra vocês. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos.
e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também aí os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão. Elas incentivavam o povo a tolerar outras religiões, até participando da idolatria e da prostituição. Pecado, irmãos, tem que ser tratado como pecado. A maioria das pessoas eram fiéis. Haviam pessoas sendo influenciadas por falsas doutrinas que incentivavam a idolatria, a buscar outros deuses e a imoralidade sexual. As festas eram cheias de bebidas, idolatrias e imoralidades. Os cristãos estavam num dilema: eu vou ou não vou? Participar da festa ou não participar da festa? E quem não participasse era tido como um péssimo cidadão. E as portas se fechavam. Em Pérgamo ficava claro a mudança de tática de Satanás. O diabo agora não age aqui mais de forma violenta, ostentiva, mas sutilmente. O diabo deseja que a igreja se misture com as coisas desse mundo. A proposta agora não era a substituição, mas era a mistura. E nós sabemos que o diabo ele é estrategista. Eu quero só abrir um parênteses aqui. O diabo ele não luta contra Deus. Porque às vezes a gente tem uma falsa ideia que Deus, o Todo-Poderoso, está do lado e que o Satanás está do outro lado, como se estivesse medindo forças com Deus. Isso não existe. O diabo ele é uma criatura, a diferença é absurda. Deus, o nosso Deus, é o Deus criador de todas as coisas, o único que pode criar as coisas do nada, o único que tem poder para fazer o que quer, onde quer e a hora que quer. Esse é o nosso Deus. É o único que é capaz de criar as coisas do nada. Lutero dizia que o diabo era o cão de Deus. O diabo vai até onde Deus quer, até onde Deus deixa. Deus tem a coleira do diabo nas suas mãos. A estratégia era a mistura, era se infiltrar, é mudar a mensagem, é distorcer o que é a palavra de Deus. E isso, irmãos, é de uma forma sutil. Pode adorar a Jesus, mas pode fazer outras coisas também. Pode adorar o dinheiro também, a mamon. Vai na igreja no domingo, mas durante a semana se preocupa não. Faz o que você quer, viva a sua vida. Balaque era o rei dos Moabitas. Ele contrata o profeta Balaão para amaldiçoar a Israel. Ele queria que Balaão decretasse que os Moabitas iriam vencer Israel. E Balaão, em vez de amaldiçoar, é interessante que saem palavras de bênçãos da sua boca. Ele é tomado pelo Espírito de Deus e começa a abençoar Israel. E Balaque diz a Balaão: eu te contratei para amaldiçoar, não para abençoar esse povo. E diz Balaque a Balaão: vai para o outro lado e amaldiçoa esse povo. E outra vez Balaão solta uma bênção melhor ainda para Israel. Mais uma vez o Espírito Santo coloca palavras de bênção na boca de Balaão. Irmãos, quando Deus quer abençoar alguém ou quer abençoar um povo, não tem maldição certa. A bênção de Deus está sobre o seu povo. Balaão não consegue amaldiçoar Israel. E sabe o que é que Balaão faz? Balaão vai até o povo de Israel e se infiltra. Fica lá junto com eles. E quando chega no meio do povo, começa a levantar a moral de Israel, o ego. Olha só, vocês são um povo que maldição não pega. Vocês são prósperos. Vocês são realmente um povo abençoado por Deus. Balaão enche o ego do povo de Israel. A partir daí, Balaão começa a incitar o povo à prostituição. Coloca mulheres bonitas. Faz com
que eles comam comidas sacrificadas a ídolos. Ele aterrorizou Israel. Percebam que ele não conseguiu amaldiçoar de fora, mas ele trouxe maldição para dentro do acampamento de Israel. Sabem o resultado disso? Deus envia uma praga e mata 24 mil israelitas. 24 mil mortos. Na igreja de Pérgamo, algumas pessoas estavam agindo como Balaão, incentivando o povo à tolerância. Não tem nada de mais não. Vamos ao culto ao imperador. Você declara o imperador Senhor, mas nós sabemos, o seu coração não se prostra. Não tem nada de mais. Essa falsa doutrina afirmava que o povo poderia adorar a Cristo, mas também não tinha mal nenhum adorar a outros deuses. Não tinha mal nenhum em se prostituir, participar do culto ao imperador. Muitos estavam se desviando da verdade. Assim é em toda a comunidade. Muitos perseveram e também outros se desviam da verdade. Se perguntasse à igreja, vocês creem em Jesus? A resposta deles seria, nós cremos. Vocês morrem por Jesus? A resposta deles seria, nós morremos. Mas o problema da igreja era que enquanto uns estavam na doutrina de Balaão, os outros toleravam. Os outros estavam calados. Conformismo. Não vamos meter não. Ou como é o argumento de muita gente, de quem sou eu para julgar? Nós estudamos no Sermão do Monte, Jesus, ele não diz que é para não julgarmos. O que ele diz é para fazermos um falso julgamento, onde cometemos o mesmo erro, ou até pior, falamos do erro dos outros, mas é para julgarmos. A palavra de Deus diz para julgarmos todas as coisas e reter do que é bom. Também havia a doutrina dos nicolaítas, que diziam que não precisava o cristão ser diferente. Pode fazer o que você quiser. Deus perdoa. Muitos afirmavam, quanto mais você pecar, maior vai ser a graça. Paulo diz que se usarmos a graça de Deus como desculpas para pecar, a condenação é certa. Muitos pensam, eu peco, eu peço perdão e está tudo resolvido. Os nicolaítas diziam que você pode entregar o corpo para os prazeres dessa vida. O que era odiado em Pérgamo, o que era odiado em Éfeso, aqui em Pérgamo, é tolerado. E Jesus diz, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Arrependimento nós vimos que é mudança de mente, é mudança de atitude. Arrependimento não é choro, não são palavras bonitas. Arrependimento é mudança de comportamento. A espada aqui representa autoridade e poder para julgar e para castigar. Se Jesus não interferisse para a igreja, estava tudo bem, estava caminhando tudo bem. Podemos achar até que tudo está bem, mas quem dá o diagnóstico não somos nós. Quem dá o diagnóstico é o Senhor da igreja. A igreja precisava se arrepender do desvio doutrinário. A igreja precisava se arrepender do conformismo. Pecado é para ser denunciado. Pecado é para ser tratado. Os romanos tinham habilidade na espada. O seu exército ele era hábil. Mas Jesus é quem tem nas mãos a verdadeira espada. A espada de Jesus é a sua boca. A sua palavra ela é viva e eficaz. A igreja de Cristo não pode tolerar falsos ensinamentos, nem pode tolerar falsos mestres. Jesus está afirmando que se a igreja não se arrepender, Jesus irá usar a sua palavra para trazer juízo, para trazer castigo sobre ela. E aí Jesus diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei do maná escondido,
Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Irmãos, o remédio para a cura da igreja era arrependimento. Se a igreja tomasse esse medicamento, seria curado e ainda por fim teria um grande banquete. Nós sabemos que no deserto Deus mandou o maná. Quando lemos Deus suprindo a necessidade do povo no deserto, nós ficamos impressionados. As sandálias não se gastavam, as roupas eram preservadas, tinha água, havia maná descendo do céu diariamente. Algumas pessoas até tentaram estocar o maná, mas o maná ficava podre. As pessoas precisavam entender e aprender que era o pão nosso de cada dia. Deus, Ele supre as nossas necessidades diariamente. Deus nos chama a confiar nele. O maná é todo dia. O que você está se alimentando aqui hoje é para hoje. Você tem que se alimentar diariamente, amanhã e depois, e depois, e depois, não apenas aos domingos, mas diariamente. O maná escondido aqui refere-se ao banquete permanente que nós temos, que nós teremos no céu. O maná era o pão de Yahvé, era o cereal do céu. Os cristãos, eles não devem participar dos banquetes desse mundo, pois vão participar dos banquetes do céu. O próprio Jesus se apresenta: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão do céu. E aí ele diz, uma pedra branca com um novo nome. Irmãos, naqueles dias, em juízo, a pessoa, quando ia ao tribunal, ela era deparada com uma pedra branca se fosse inocente, ou uma pedra preta se fosse culpado. O que a palavra de Deus está dizendo, e o que Jesus está dizendo, é que a igreja, ela é justificada, que a igreja, ela é absorvida, o cristão, ele é declarado justo, inocente, sem culpa, diante do trono de Deus. Eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação: não abra mão dos valores da palavra de Deus. Não abra mão dos valores da palavra de Deus por nada. Billy Graham certa vez disse o seguinte: não troque o banquete do céu pelas migalhas desse mundo, não vale a pena. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. O que a Bíblia diz que é certo, o que a Bíblia diz que é errado, vai continuar sendo errado. A igreja aceita todos, mas ela não aceita tudo. Temos um compromisso, irmãos, com o Senhor da igreja. Nós somos a noiva de Cristo e nós temos um compromisso com Ele. Deus condena a tolerância a falsos ensinamentos. Igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho terão seu castigo. E quem deixa as festas do mundo pode ter certeza que terá festa no céu. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em segundo lugar, onde está o nosso coração? Sabe, irmãos, às vezes nosso coração está em outra coisa e não no Senhor. Às vezes não temos coragem de admitir que o nosso coração está na minha felicidade, que o meu coração está no meu trabalho, que o meu coração está na minha saúde, que o meu coração está no meu conforto, nos meus planos, no futuro, às vezes no próprio ministério, mas não está no Senhor. Precisamos cuidar do nosso coração. Em segundo lugar, não tolere o pecado. A igreja de Pérgamo foi elogiada por sua fidelidade, mas foi repreendida por tolerância ao pecado de muitos da igreja. O chamado de Cristo para eles e para nós é muito claro: permaneçam firmes,
permaneçam firmes em minha palavra, rejeite qualquer compromisso com o pecado. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor ministre ao nosso coração, que possamos caminhar firmes na verdade, nos aproximando de Deus a cada dia, buscando o alimento espiritual diariamente, que possamos fugir, irmãos, do pecado, que possamos não tolerar os falsos ensinamentos, que possamos viver para a glória de Deus. Eu digo sem nenhuma pretensão, querendo ser o melhor, mas infelizmente nessa cidade nós contamos nos dedos as igrejas que são fiéis à palavra de Deus. Eu digo sem medo de errar e com tristeza no coração. Eu não sei como vai ser daqui a alguns anos e a nossa preocupação é essa, para que as pessoas vivam o verdadeiro evangelho. Não estou falando de denominação, não quero dar indireta para ninguém, mas nós precisamos de igrejas, de homens que sejam fiéis à palavra de Deus, que estejam dispostos a pagar o preço. Porque o que eu vi de pastores foi isso: ou você aceita ou você é perseguido. A Bíblia não dá opção. A igreja de Cristo, ela é chamada a ser fiel à sua palavra. Precisamos viver a palavra independente do que o governo pensa, independente do que outras pessoas pensam, independente do que as pessoas da minha família pensam. Nós somos desafiados a viver de maneira fiel ao Senhor e à sua palavra. Que Deus nos dê essa graça. Baixe sua cabeça, peça ao Senhor que ministre, que coloque, que aplique essa palavra em seu coração e que possamos vivê-la para a glória dele. Queria pedir a Bruno para fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pela tua majestade, pela tua soberania. Nós te agradecemos por essa manhã de domingo que podemos nos reunir como igreja, adorar a ti e ouvir tua palavra. Eu peço a ti, Pai, que coloque ela dentro do nosso coração, que ela venha dar frutos, que nós possamos compreendê-la da maneira como o Senhor quer. Peço que abençoe esse restante de domingo, Senhor. Aqui, nossos irmãos, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do seu Santo Espírito esteja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Só alguns avisos, irmãos. Como